Olá, como é que você está? Tudo bem com você? Espero que você esteja com muita saúde. Começando mais um episódio do Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa hoje, né, nesse mês aí dedicado às crianças. É claro que o nosso videocast ia trazer um tema especial para essa turma. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a importância do atendimento multiprofissional para a saúde da criança, tanto em consultório, né, quanto também no ambiente hospitalar. E é importante, minha gente, que desde cedo a gente tenha esse olhar, né, sobre a saúde das crianças, para que elas se tornem aí adultos mais saudáveis, com mais qualidade de vida. Então, além, né, da consulta periódica com o pediatra, é preciso também cuidar, por exemplo, da alimentação, né, dos momentos de lazer dessa criança, de como essa criança está vivendo, que equipamentos estão fazendo parte do dia a dia dessas crianças, a prática de atividade física também, tá? Então, assim, a gente queria trazer vários profissionais aqui, cada um para falar, né, de um ponto específico, de várias áreas em torno da saúde das crianças, mas como não é possível, nós trouxemos aqui 2 profissionais, né, especialistas também na saúde das crianças, aqui com a gente, um pediatra e uma nutricionista. Bom, ele que já é nosso parceiro aqui, já veio, acho que essa é a 4ª vez que ele participa do nosso videocast e é sempre uma aula para os pais e para as mães que assistem aqui o nosso videocast. Hoje, recebendo aqui o pediatra, também superintendente da pediatria da Unimed João Pessoa, Dr. Constantino Cartacho. Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui mais uma vez. E também aqui com a gente, nossa outra convidada é a nutricionista Paloma Moraes, que está conosco pela primeira vez aqui no videocast, para trazer informações sobre a alimentação das crianças. Isso. Seja bem-vinda, Paloma. Obrigada, linda. E aí, antes de começar o nosso papo, eu tenho aqui a missão de também convidar você a participar do nosso videocast através das nossas redes sociais. Por exemplo, nosso canal, você já está inscrito no nosso canal ou inscrita? Vai lá, ativa o sininho, se inscreve, tá? Para ajudar, inclusive, no engajamento desse conteúdo. Que é isso, linda? Para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. A gente precisa da sua ajuda. Tá bom? Então curte, encaminha para que outros papais, outras mamães também possam ter acesso a esse conteúdo aqui no canal da Unimed, tá bom? Estamos no Spotify, tem lá o Sem Contraindicação. Estamos também no perfil da Unimed João Pessoa no Instagram e no portal da Unimed tem uma página só dedicada ao Sem Contraindicação. Então lá você pode interagir com a gente. Falando em outros episódios, Dr. Constantino, a gente foi dar uma pesquisada, né? E aí, doutor Constantino, a gente viu que o senhor já participou aqui do episódio 3, episódio 27 e episódio 35. 3, 27 e 35. Então, se você tem interesse em saber mais sobre a saúde das crianças, ele dá várias dicas sempre. Então, acessa também outros episódios para você poder ter esse conhecimento, tá bom? Paloma, você costuma usar as redes sociais? É bem ativa? Como é que é? Eu tento, mas não sou tão ativa, mas eu, ultimamente venho tentando melhorar em relação a isso, sabendo que é um meio de comunicação aí também, pra gente passar um pouco aí do que a gente sabe para as pessoas também. Teu perfil é aberto? É aberto. Qual o arroba? É Paloma Moraes Nutricionista. Arroba Paloma Moraes com I. Moraes com I. Nutricionista, isso. Pronto. Doutor Constantino. Eu sou pouco ativo em rede social, confesso. Vai ser difícil me achar na rede. Tem nem como dizer assim, não, é difícil, o homem é difícil. Mas, faz o seguinte, acessa os videocasts aqui que ele dá uma aula, né não? Bom, vamos começar introduzindo aqui o tema para o nosso papo, tá certo? Vou começar com a Paloma. Queria que você explicasse para quem está assistindo aí, a gente falou assim, atendimento multiprofissional para as crianças. Explica para a gente o que é esse atendimento multiprofissional. Certo. O atendimento multiprofissional é a junção
de vários profissionais, como psicologia, o fono, o fisioterapeuta, o nutricionista, o pediatra. Todos vão estar ali abordando e chegando com os pais, orientando de uma forma dinâmica, de uma forma diferenciada, para melhorar o desenvolvimento daquela criança. Tá. E, doutor Constantino, qual o diferencial desse tipo de atendimento, contando com outros profissionais de outras áreas? Para assistência à criança, né, quanto mais oportunidade você tem de escutar os profissionais de toda essa equipe, muito melhor. Porque a forma de passar o conhecimento e a forma de interagir com a criança e com a família e as orientações, principalmente educativas, vão ser muito mais efetivas e vão ser muito mais aderentes à família do que apenas o pediatra passando essas informações. Paloma, quais são os tipos de profissionais que participam, né, que integram essa equipe multidisciplinar, assim, ou depende de cada caso? Vai depender de cada caso. O que acontece? Geralmente o pediatra, ele sempre vai estar ali, que acompanha a criança, né, desde o nascimento, sempre vai ter ali um olhar diferenciado e vai estar puxando alguns profissionais. Algumas disciplinas, como a nutrição, por exemplo, ela é primordial. Eu costumo dizer que ela é primordial desde quando a mãe engravida. Porque a formação do bebê, ele já está muito voltada sobre a questão da alimentação. Então, aquela mãe tem que ter um olhar diferenciado para a alimentação e o nutricionista vai estar orientando. E vai estar orientando na questão da amamentação, dando esse suporte na amamentação, junto com a introdução alimentar e dando estratégias para cada fase, que são fases diferentes, né? Aí, chegando, a gente vai vendo os outros profissionais. Quando a gente vê uma criança que tem uma dificuldade na mastigação, na deglutição, então é interessante estar acompanhamento com o fono, às vezes a questão da fala. É uma criança que tem uma certa idade ali para poder desenvolver essa questão da fala, ainda não. Então, o pediatra vai estar acompanhando, olhando uma visão geral e vai estar encaminhando para esses profissionais. Às vezes a questão da fisioterapia, uma criança que não está conseguindo desenvolver a questão da caminhada, não engateou, demorou para engatear, demorou para caminhar. Então, a fisioterapia pode estar ajudando aí nesse processo e por aí vai. Mas sempre o pediatra vai estar junto aí, puxando as outras disciplinas. Doutor Constantino, digamos que um pai, por exemplo, está assistindo aqui o nosso videocast, até leva o filho, né, para esses profissionais, mas esses profissionais, eles não fazem parte, né, eles não integram a mesma equipe. Nesse caso, o resultado é muito diferente? Depende, porque quando você está escolhendo profissionais para trabalhar com seus pacientes, em geral, você busca o conhecimento sobre o trabalho dessas pessoas, como é que ela atua, quais são os resultados, para que você possa ter a melhor forma de atenção ao paciente. Então, a visão do pediatra deve ser sempre essa visão mais ampla de todo o aspecto do desenvolvimento da criança, Sim. neuropsicomotor, alimentar e etc., para que ele possa identificar em que momento ele precisa da ajuda do profissional da equipe. E é sempre bom a gente buscar ajuda. Esse cuidado, vamos dizer assim, multidisciplinar, ele pode ocorrer tanto no atendimento ambulatorial, Sim. né, em consultório, quanto também no hospital. Sim, a gente fala até que é o trabalhar da prevenção, né? Na prevenção no ambulatório, a gente vai trabalhar, hoje a gente vê assim, falando em relação à disciplina nutrição, a gente vê muitas crianças seletivas. Então, trabalhar em relação no ambulatório, essa questão da seletividade alimentar, melhora no que está ofertando, na qualidade. Isso vai ser um ponto positivo, porque eu vou estar trabalhando a imunidade também da criança. Então, se essa criança vem adoecer, não chega a ser tão ruim. E no ambiente hospitalar, é muito necessário, assim, tá uma junção da equipe multi realmente, porque um vai estar sempre interligado junto com o outro. A criança vai chegar, vai ter abordagem com o pediatra. Se é uma criança seletiva, ela já vai chegar pelo ambiente, pela situação, por também estar doente, vai piorar o quadro da questão da alimentação. Então, a gente vai ter que entrar ali, saber quais são as preferências da criança, tentar otimizar com um prato mais lúdico. Se eu olho lá, passando essa visita, vejo já que a criança está com dificuldade na questão da mastigação, então eu já posso acionar, falo com o pediatra e com a fono. É uma criança que tem uma dificuldade na parte motora, então será que não é interessante
interessante a avaliação lá no hospital também do físio. Se é um quadro no hospital, um quadro respiratório, então o pediatra já aciona o fisioterapeuta para estar ajudando aí nessa parte respiratória. Então, realmente, eu costumo dizer que é uma cordinha de caranguejo e que a gente sempre se fala. Então, eu passo a visita, a gente lá no nosso hospital, é muito bacana a interação da gente, dos pediatras, as aberturas, porque a gente tem uma visita mútua, inclusive, que é o que? A abordagem, que a gente se reúne todos junto com o pediatra e tudo, e cada um fala sobre os pacientes, o que a gente pode estar atuando naquele dia, o que a gente pode melhorar, qual é a diferença que a gente pode estar fazendo. Então, da minha disciplina, da fono, da psicologia, são crianças em ambiente hospitalar que já vai chegar mais chorosas, vai estar impactando em relação a isso, a mãe não quer que interne, toda uma situação, né? Então, a psicologia vai chegar junto aí com essa mãe, com essa criança, ou com essa família, a fono, o fisioterapeuta, a parte social, às vezes é uma família que precisa ali de uma orientação, um suporte maior. Então, a gente aciona o serviço social junto com a gente. É muito interessante. Entendi. Doutor Constantino, é uma impressão minha ou essa prática da criança ter um pediatra referência desde os primeiros dias de vida, né, para poder justamente acompanhar em todas as fases da infância, tem se perdido essa prática? E eu queria saber quais são os benefícios, né, de uma criança ter esse acompanhamento com um pediatra referência. A gente brinca dizendo que toda criança tem direito a ter um pediatra para chamar de seu. Né? Então, a formação de vínculo da criança do pediatra, com a família e do pediatra com a criança é extremamente importante desde o nascimento dessa criança até ao final do seu período de adolescência. Isso não se deve apenas ao fato de você orientar, mas principalmente de você estabelecer uma relação de confiança. Medicina é confiança, né? Então, a relação de confiança que você tem com a família e com a criança é que vai determinar a sua ação e a continuidade desse atendimento. Quando Paloma fala que o pediatra tem que ter a visão mais ampla, e a gente diz que tem que ser mais amplo, você só tem essa visão se você conhece a criança, se você conhece a família. Em um atendimento ambulatorial, você não consegue identificar todas as dificuldades ou as necessidades da criança ou da família. Durante um certo tempo, houve uma perda desse acompanhamento, né? Porque reduziu o número de pediatras, porque os consultórios ficaram muito lotados, a dificuldade de marcar a consulta, né? Mas a gente está abrindo novas portas, principalmente dentro da estrutura da Unimed, para que haja a possibilidade de todas as crianças que são usuárias da Unimed tenham um pediatra para chamar de seu. Entendi. Além do pediatra, também é importante o acompanhamento de outros profissionais de saúde, né? Nutricionista, vamos dizer assim, psicólogo também, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfim. Paloma, existe um momento indicado para o início desse atendimento, né, com cada um desses profissionais, ou vai depender de alguma situação específica? Vamos falar assim separadamente aí para os profissionais, né? A questão da nutrição, eu acredito, como eu falei, desde que a mulher descobriu que está grávida, é interessante fazer esse acompanhamento. Por quê? Porque a mulher, tudo que ela se alimenta já vai passar para o bebê, tanto na parte nutricional, como também a questão do sabor. Então, o bebê ele já começa a sentir o sabor através do líquido amniótico, desde a 16ª semana gestacional. Então, isso já interfere também, tanto na parte nutricional, como na questão da introdução alimentar. Já vai ser alimentos que eles vão sentir essa diferença. Então, esse acompanhamento, esse direcionamento para estimular essa mãe, os novos hábitos, se é uma mãe que não tem, se é uma família que não tem, a melhorar em relação a isso. Vai também a questão da amamentação, que é um grande marco também para a mãe que não consegue, às vezes, amamentar. Todo mundo chega junto ali e que quer colocar uma fórmula. Seu leite está pouco, seu leite está fraco, né? A gente escuta muito isso. Então, a gente apoiar essa mãe, fortalecer essa mãe com relação a essa questão da amamentação, porque a gente sabe que é muito importante o leite materno para a criança.
E passando essa fase, ela vencendo essa fase, chega num outro marco muito importante para as famílias, que é a introdução alimentar. Então, essa introdução alimentar, ela tem que ser muito bem orientada para os pais. A gente vai chegar sempre junto com o pediatra. O pediatra vai ver em relação a isso, chegou os 6 meses, vai encaminhar para o nutricionista, para que a gente possa falar sobre consistências, sobre variedade, sobre o que possivelmente possa ser que eles tenham de impacto ali, já para prever. E após isso, dar continuidade para ter uma infância voltada sobre a questão de uma boa alimentação, né? Que é isso, como eu falei, envolve na imunidade. A nutrição em relação a isso. Então, desde sempre. A psicologia, acredito que volta a falar sobre a questão a psicologia e os outros profissionais, o pediatra vai dar esse start. Hoje a gente vê que tem muitas crianças com quadros de ansiedade e tudo, então o pediatra vai identificar isso com a família, como o doutor Constantino falou lindamente aí em relação a isso, que quando se tem aquele acompanhamento, o pediatra vai conseguir identificar que aquela criança não está bem. Hoje a gente está numa geração de celular, de vídeos, que todo mundo tem acesso à criança, menos à família, né? Que a gente está vendo cada vez crianças se fechando mais para a família, mas aberto aí para a sociedade de pessoas que a gente desconhecido, né? Então, o pediatra vai ter essa visão e vai orientar os pais para que busquem em relação a isso. E as outras disciplinas também. A mãe vai relatar para o pediatra, ele está se engasgando com certa frequência, ele não, até agora não falou, nem chamou mamãe, nem papai, então ele já vai ligar esse alerta, vai orientar a questão do fono, para que o fono faça essa avaliação e ver a questão dos acompanhamentos. Fisioterapia também da mesma forma. Então, é tudo muito voltado, assim, para o que o pediatra vai estar orientando. Doutor Constantino, a Unimed João Pessoa inaugurou em julho o Centro Médico Pediátrico no bairro do Bessa, né, aqui em João Pessoa, que tem justamente essa proposta de resgatar essa cultura, vamos dizer assim, de se ter o pediatra de referência. E, claro, também oferecer esse atendimento multidisciplinar. E aí eu lhe pergunto, como é que foi pensada a estrutura, né, do Centro Médico Pediátrico para esse tipo de serviço? Quais são as especialidades que são disponibilizadas lá? Conta um pouquinho para a gente. O histórico do Centro Médico, ele começa quando a gente começou a perceber, dentro da estrutura da Unimed, a dificuldade da família. Então, as famílias traziam para a gente as dificuldades que tinham para obter uma consulta com o pediatra, para obter uma consulta com o nutricionista. Muitas vezes, por não ser no mesmo ambiente, ela tinha que 2, 3 dias se afastar do trabalho para levar essa criança e acabava havendo uma descontinuidade desse acompanhamento. Então, a proposta que nós fizemos, né, e a diretoria da Unimed foi muito receptiva a essa proposta, né, foi que a gente criasse no mesmo ambiente essa possibilidade da criança, desde os primeiros dias de vida até o final da sua adolescência, ter uma assistência multiprofissional. Então, nós temos pediatras, né, que fazem atendimento no sistema de consultório, hora marcada, tudo direitinho, né? Nós temos na equipe multiprofissional nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, dentro de um único espaço, né? E psicologia, desculpe, dentro de um único espaço. Afora isso, nós ainda temos os especialistas. Alguns especialistas que estão iniciando seu trabalho lá, outros que, passo a passo, a gente vai instalando. Então, reumatologista, hematologista pediátrico, cirurgião infantil. Então, a ideia é que a gente tenha no mesmo ambiente a possibilidade de que a criança seja assistida na sua forma multiprofissional. Exemplificando, uma criança que tenha obesidade. Uma vez detectado a situação de sobrepeso ou obesidade, no mesmo ambiente, ela vai ter a possibilidade do acompanhamento com nutricionista, orientação com psicólogo, em sendo necessária assistência da fisioterapia. E o nosso sonho é criar projetos. Então, projeto de combate à obesidade, projeto de acompanhamento do paciente diabético, em que a gente possa formar grupos e tirar de dentro dessa área assistencial esse atendimento. Então, nós podemos ter, por exemplo, grupos de caminhada, nós podemos ter grupos de corrida, nós podemos tirar essa criança de dentro apenas desse ambiente de assistência, né, e trazer essa criança para outro ambiente onde ela continue sendo assistida de forma adequada e com acompanhamento de um profissional
adequado. E aí nós vamos entrar, então, nessa terceira fase com os profissionais de educação física, que é o nosso grande objetivo. E com isso a gente fecha todo o ciclo de assistência à criança e ao adolescente. Entendi. Dispor de um serviço de atendimento ambulatorial também diminui, por exemplo, a probabilidade de o pai ir a um serviço de urgência e emergência hospitalar? Sim, e isso é muito importante porque a maior parte dos atendimentos em nosso ambulatório hospitalar é da classificação verde. O que é que isso significa? Essa classificação, a gente já teve a oportunidade de falar outras vezes dela, é uma classificação internacional que diferencia o tempo de atendimento de cada criança pelo grau de risco. Uhum. Então, as crianças que são classificadas como verde, que em geral são aquelas crianças que procuram um hospital, mas que não precisaria, né, ir para um ambiente hospitalar, né, há a disponibilidade dela fazer a teleconsulta, mas também há a disponibilidade dela em um outro serviço de atendimento ambulatorial não precisar se deslocar até o ambiente do Hospital da Unimed, que a gente sabe que termina sobrecarregando o PA, sobrecarregando a assistência e, de certa forma, causando transtornos para o paciente. Porque não é interessante você ficar num ambiente hospitalar esperando seu filho ser atendido e não entendendo por que outros estão passando na frente. Na verdade, esse passar na frente depende do grau de gravidade da classificação que ele já fez. Então, quem vai ditar o tempo de atendimento é a classificação. Essa classificação ela tem parâmetros, não é da cabeça de cada um, e quem faz essa classificação são profissionais treinados de enfermagem exatamente para fazer isso. Mas muitas vezes os pais não entendem dessa forma. Claro, todo mundo quer que seu filho seja logo atendido, todo mundo quer voltar logo para casa, mas há que se priorizar os graus de atendimento. Então, uma outra ideia desse atendimento ambulatorial é exatamente a ação educativa que possa fazer com que os pais saibam reconhecer os sinais de risco e só então procurar um ambiente hospitalar. O restante ele pode resolver em casa, pela telemedicina, pela teleconsulta ou com o seu pediatra de referência. E é bom a gente lembrar, né, que no caso da urgência e emergência, cada vez a criança pode ser atendida por um médico diferente, não é isso? Sim, porque aí o atendimento, né, ele se torna, no sentido do acompanhamento, impessoal. Não é aquele atendimento do seu pediatra de referência. Ele vai ser atendido apenas numa situação extra por um pediatra que tenha formação e tenha conhecimento do atendimento de urgência e emergência, resolvendo temporariamente aquela situação de saúde. Posteriormente, a criança retorna ao acompanhamento normal com o seu pediatra. Bom, vou trazer aqui alguns serviços, algumas dicas de serviços de pediatria da Unimed. Uma pessoa vai começar falando sobre o Centro Médico Pediátrico do Bessa, né, que fica na Avenida Fernando Luiz Henriques, 1216, né? 1216 no Bessa. Esse serviço, minha gente, funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 7 da noite. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia, tá bom? Esse atendimento é com hora marcada, tá? E para você fazer esse agendamento, você pode acessar o portal da Unimed João Pessoa, unimedjp.com.br/cliente. Também pode acessar e fazer o seu agendamento no aplicativo da Unimed João Pessoa. E tem um número que é do nosso atendimento virtual, 2106-0700. 2106-0700. Para você ter mais informações ou para agendar o atendimento particular no Centro Pediátrico, o número é 2106-0794. 2106-0794. Aí temos também, na sua rede própria, né, a Unimed João Pessoa ainda oferece atendimento ambulatorial em pediatria nos serviços de Centro Médico Unimed, Zona Sul, lá no bairro dos Bancários, também Unidade Guarabira, né, na cidade de Guarabira, e a teleconsulta que você acessa pelo portal ou pelo aplicativo.
Além disso, a Unimed João Pessoa disponibiliza a sua lista aí de pediatras cooperados que você pode acessar através do guia médico, para você saber, inclusive, mais informações desses serviços, das consultas, para você ter acesso ao nosso guia médico também, você acessa o portal da Unimed ou o aplicativo. O portal, vou repetir, unimedjp.com.br. Se você não baixou o seu aplicativo ainda, você que tem aí iOS ou smartphone, vai lá na sua loja de aplicativos e tem acesso, baixe lá o aplicativo da Unimed João Pessoa, que é gratuito, tá bom? Voltando aqui à nossa conversa, vamos falar sobre a alimentação das crianças. Eita, um calozinho aí para os pais e mães que estão assistindo, não é verdade, Paloma? Verdade. Porque assim, todo mundo não, que aí... Mas a maioria das pessoas, Sim. a maioria gosta de doce, Sim. gordura, Sim. fritura, aquela coisa saborosa, ai meu Deus do céu. Mas falando das crianças, Sim. criança adora doce, adora chocolate, Sim. fast food, enfim, aquela festa. A gente deve permitir algumas vezes que eles tenham acesso a esses alimentos ou não, ou ser mesmo radical. Conta aí, Paloma. A gente tem que ter cuidado, primeiramente, né? Porque o que a gente pega muito? As crianças voltadas só para esse tipo de alimentação. Então, são várias fases. Por isso que é importante a questão do acompanhamento, o acompanhamento do pediatra multidisciplinar, porque vai direcionar os pais. A gente está vivendo uma nova era aí, diferente, eu costumo dizer, das que a gente viveu quando a gente estava ali na fase da infância, a gente não tinha esses acessos que as crianças hoje em dia têm. Então, a gente tem que ter cuidado. Até os 2 anos, não ofertar nada, mas é nada da questão de refrigerante, de doces, de nada disso. Porque a gente precisa estimular os hábitos dessa criança. Fazer com que fortalecer, né, os hábitos em relação às frutas, legumes, fazer com que se torne uma frequência para a criança. Quando eu costumo ofertar doces, esses alimentos que são de calorias vazias, que a gente fala, que não tem nenhum nutriente, vai conter só essa questão de um alto teor de sódio, de açúcar, eu vou estar adaptando essa criança a um lado ruim. Então, eu vou estar deixando aí de lado essa questão da alimentação saudável. Isso impactando, inclusive, na questão da imunidade da criança, do seu desenvolvimento, porque não vai conseguir se desenvolver a questão do peso, estatura, desenvolvimento cognitivo com esse tipo de alimento, certo? A partir dos 2 anos, aí a gente libera um pouquinho, assim, uma festa. Vai para uma festa comemorar, não vai impedir. Até porque quando a gente tem essa rotina até os 2 anos, dificilmente a criança vai querer comer isso aí em uma grande quantidade. Pelo contrário, a preferência deles vai ser para algo mais saudável. Mas aí sim pode, mas ter que ter cuidado com a quantidade. A quantidade que é ofertada, tanto naquele momento, como às vezes também. Porque eu costumo dizer até pra gente também, a gente tem que seguir uma rotina. Então, uma rotina mais saudável, voltada para a questão da alimentação, mais saudável, da atividade física. Um final de semana, eu vou socializar com a minha família. A gente vai sim comer uma pizza. Aí, o que a gente vai ter cuidado? O equilíbrio. Eu não vou pedir lá, não vou para um rodízio de pizza. É só uma pizza à la carte. Não vou precisar, uma coisa que eu já não recomendo de forma nenhuma nem pra gente. A questão de refrigerante. Tente tirar, de fato. Então, pede uma pizza à la carte com um suco para estar ali socializando, brincando, um momento diferente. E para a criança, ela vai até entender que é um momento de diversão junto com a família ali. Mas durante a semana, manter a rotina. E ter muito cuidado, que até os 2 anos, nada. Nem de açúcar, nem de nada. Após os 2 anos, com muito cuidado também, com cautela. Falando em açúcar, me lembrei do refrigerante. Me diga aí, quais são os riscos para a saúde e como fazer, né? Tem criança que não sei, que de repente vai para uma festinha, às vezes o pai não... São pessoas que o que eu costumo dizer. Na época da gente, não sei se vocês vão lembrar, uma Coca-Cola de 1 litro, ele vai estar... Eu lembro, faz muito tempo não, um dia desse. Vai estar ali para todo mundo, para toda a família, dava para toda a família. Hoje em dia, uma de 1 litro só dá para uma pessoa. Então, a gente mudou muito, virou muito a chave em relação a isso. Então, a gente precisa ter cuidado. Perdeu o equilíbrio, eu costumo dizer, né? Porque antigamente a gente almoçava o seu arrozinho, o feijão, tinha as saladinhas. A gente não tinha essa necessidade que nem essas crianças. Refrigerante.
era só no almoço do domingo. Isso. Porque durante a semana é suco. Exatamente. Assim, E da fruta. Exceção. Ou nos aniversários. Ou nos aniversários. Que a gente Como doce, salgado, assim, Isso. fazia uma feira, os pais, mas olha, isso aqui é o lanche do fim de semana. Exatamente. E a gente tinha aquele controle e nem fazia tanta falta, tanto que a gente pensava em brincar, na realidade. Quando era a questão do aniversário, a gente ia mais para brincar do que parar ali para comer aqueles tipos, né, de alimentos ali. Então, a gente tem que ter cuidado, porque o refrigerante, ele na criança vai impactar na questão da formação óssea. A gente tá pegando muita criança com quadro de obesidade, esse projeto que o Dr. Constantino falou, vai ser muito bacana aí quando a gente conseguir colocar em prática, porque são muitas crianças obesas, que a obesidade traz doenças crônicas, como a questão da diabetes e a hipertensão, e a gente tem que ter cuidado. Imagina, você pegar uma criança que acaba tendo que ser furada todos os dias, que tem que ter um acompanhamento mais rigoroso, que não vai poder socializar numa festa, porque não vai poder comer aquilo, porque já tem uma diabetes aí inserida. Então, eu tô tirando realmente aquela criança de um contexto de socialização. Mas e lembrando que assim, a culpa não é da criança, é a culpa de quem está ofertando. Então, eu preciso conscientizar aqueles pais, voltar para a nossa temporalidade, né? Que não é que você, o bichinho, mas não vai poder comer isso, aqueles salgadinhos que só tem corante, só tem sódio, que as crianças, inclusive, levam para a escola em relação como forma de lanche, né? Que é de matar. Eu ia falar isso agora. Porque, assim, o lanche das crianças é às vezes um calo para os pais. Nessa vida louca e corrida. Isso. E aí vão na despensa, não tem um planejamento, né? Assim, do que as crianças levarem. Exato. E aí vai na despensa muitas vezes, naquela correria, aí tem um biscoito, aí pega o biscoito e diz, vai, menino, vamos embora. Isso. E aí tem um risco enorme de se tornar um hábito, uma constância, né? Exatamente. Na nossa geração, as mães não trabalhavam, né? A maioria das mães estavam com tempo com a gente. Isso. Hoje em dia, a gente dificilmente pega uma criança que a mãe consegue ter esse tempo com ela. Então, realmente, é uma vida muito corrida. Mas, assim, existe essa questão da programação, até mesmo para os pais. Eles precisam se programar para que até eles não vá comer um pastel, uma coxinha na hora do almoço, porque não conseguiu separar e fazer a sua comida para levar. Então, precisa ter essa programação. E para estimular, assim, a criança. O que é tão fácil, a questão de uma fruta, disponibilizar ali para a criança. Existem tantos lanches hoje em dia, a internet está aberta aí para todo mundo. Você pode dar uma pesquisada sobre lanches saudáveis, então tem condições de fazer lanches. Um pão de queijo dá para fazer e congelar. Dá para fazer nuggets de frango saudável e congelar, que é só você tirar e colocar ali no forno, na airfry, e ser de fácil. O suco da fruta, ou até mesmo da polpa, colocar para não estimular a questão de todinho, os Danone, esses Danone que tem muito corante, Sim. açúcar. Tá variando, vai variar a alimentação da criança. E outro ponto importante, na hora que você for montar esse lanche, chama a criança para estar fazendo junto, porque isso vai estimular também essa questão sensorial deles pegarem. Vai ser um momento dele com você, com os pais ali naquele momento, que já é uma vida tão corrida. Então, é um momento de prazer para a criança. E ele vai lembrar dessa questão da alimentação como uma forma positiva para ele. Então, eita, preparei meu lanche com meus pais e estou levando para minha escola, até para ele falar para os coleguinhas. Então, isso é uma mudança da questão dos hábitos. Então, a gente precisa mudar muito a questão da cabeça dos pais hoje em dia, trabalhar nessa questão preventiva, trabalhar nessa mudança de hábitos, que a gente está passando nossos hábitos para eles. A gente se perdeu aí no decorrer e está acabando detonando com a vida deles, né? Que a gente pega muitos adultos, pais, que estão com hipertensão, estão com obesidades e diabetes, mas nessa fase. E eles estão fazendo com que seus filhos se tornem diabéticos, hipertensos e obesos, na fase da infância, que é uma fase que a gente não é para ter traumas, não era nem para estar indo com certa frequência na questão de um hospital, enfim, né? Porque hoje em dia a gente pega muita criança que visita na questão de uma urgência. Sim. Eu não me lembro exatamente quando foi que minha mãe me levou, por conta dessa questão de uma alimentação, uma boa alimentação. Diferente, né? Isso que a gente tinha. Doutor Constantino, quais são as... Paloma já falou algumas coisas, mas quais são as consequências, assim, para a saúde das crianças que tem uma má alimentação? Adoece mais? Não só adoece mais, como se desenvolve de forma errada. O desenvolvimento cognitivo dessa criança, a formação de sinapses cerebrais, a oferta de nutrientes para que o neurônio possa trabalhar adequadamente. Tudo isso vai interferir no desenvolvimento dessa criança. Como Paloma estava falando, hoje existe uma epidemia das chamadas doenças do adulto na criança. Aquelas doenças que a gente não via em crianças menores, a gente agora está vendo. É o caso do diabetes,
é o caso de depressão, e não só por problemas psiquiátricos ou relacionados à família, mas relacionados à nutrição. Existem nutrientes que são fundamentais para que a gente tenha um bom desempenho cerebral, para que a gente tenha uma boa atividade neuronal. E a gente está perdendo isso. Então, o excesso de açúcares, o excesso de gordura, a gente sempre fala no excesso. É preciso que a gente lembre que as propagandas de comida que passam na televisão não são feitas para a criança, são feitas para o adulto. Ah, mas como é que isso funciona? Se eu vejo na televisão uma criança que está comendo algo que não deveria, né? E essa criança está sorrindo, feliz, bem banhada, bem arrumada, né? Eu vou querer projetar nessa imagem o meu filho. É como se eu dissesse, se eu comprar esse produto e trouxer para casa, a imagem que eu faço do meu filho é aquela imagem que eu vi na televisão. Criança não faz feira, criança não tem cartão de crédito, criança não assina talão de cheque que nem existe mais e criança não faz Pix. Então, não é a criança responsável por aquilo que vai para sua casa em termos de alimentação. É o adulto. E o adulto faz isso hoje em dia de forma inconsciente. Porque na cabeça do adulto, né, de forma inconsciente, ele já se direciona para esses alimentos, porque eles passaram a ser chamados de alimentos infantis, que não são. Não existe alimento infantil artificial. A alimentação infantil é alimentação natural. E existe uma responsabilidade muito grande das escolas. Não que a escola deva educar a criança. Ela pode ter atividades que facilitem aproximar essa criança da alimentação saudável. A gente vê as mães dizerem, a sexta-feira na escola do meu filho é o dia do lanche saudável. Está errado. A sexta-feira deveria ser o dia da porcaria. E a segunda, terça, quarta e quinta, o lanche saudável. Outra coisa importante, e nós já fizemos um movimento uns anos atrás com o Ministério Público, porque a gente precisa entender que a cantina da escola está vendendo alimentos que não são adequados e que a criança não tem discernimento para entender que aquele alimento não é adequado para ele. Então, é preciso que a gente responsabilize a escola e as cantinas para que eles ofereçam alimentação saudável para essas crianças e, principalmente, que eles façam propaganda desses alimentos. É muito difícil para uma criança que chega numa cantina ver um recipiente de vidro transparente, cheio de coxinha, de pastel, de sanduíche, 2 cartazes com propaganda de refrigerante, com pessoas bonitas, alegres, sorrindo, tomando aquele refrigerante. E ela chegar na cantina e dizer, eu quero um suco de fruta. Isso não vai acontecer. Então, existe uma relação de compra e venda. E isso inclui Ministério Público, em todas as suas instâncias, como, por exemplo, o PROCON. Toda vez que existe uma relação comercial, o PROCON tem que ser envolvido. Tá certo? Então, a gente precisa entender que essa relação da escola e da cantina com a criança, ela sobrepassa apenas o aspecto do lanche. Ela é muito mais complexa do que o lanche. Então, a gente tem que começar educando a família, a gente tem que educar a escola e a gente tem que educar também o Ministério Público para que ele entenda a responsabilização que deve ser feita a esses ambientes que oferecem comida para a criança ou que vendem comida para a criança. A gente só vai conseguir reverter a situação que a gente tem quando a gente trabalhar nessa equipe multiprofissional nossa, mas também o envolvimento multiprofissional de todos esses serviços que eu acabei de falar. Verdade. Um outro calo, vamos dizer assim, dos pais aí responsáveis hoje nessa criação, educação das crianças. Vou nem falar só do celular, mas as telas como um todo, né? Aí eu fiz aqui uma anotação, há poucos dias, numa entrevista à imprensa, o psiquiatra Rodrigo Machado, ele, inclusive, atua num programa de transtorno do Impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas em São Paulo. E aí ele disse que os smartphones
deveriam ser restritos aos adolescentes até 14 anos. E critica colégios que prometem colocar crianças muito pequenas em contato com a tecnologia. Doutor Constantino, queria saber a sua opinião sobre isso. Bom, vamos começar com um exemplo extremamente simplório. Se você tiver a oportunidade nessa nossa conversa, né? Se eu falar para você a palavra maçã, por toda a experiência que você tem de já ter comido uma maçã, você praticamente visualiza a fruta. Você é capaz de sentir o cheiro da fruta ou a percepção do cheiro, a textura que essa fruta tem quando você mastiga, o sabor que essa fruta tem. E isso se dá porque a memória que você criou, comendo essa maçã, integrou as informações da visão, gustação, tato, olfato e etc. Então, não existe um lugarzinho no cérebro que tem uma gavetinha que você fala maçã, a gavetinha abre e está lá tudo da maçã. Quando você fala maçã ou qualquer outra coisa, automaticamente todas essas áreas elas se ativam para lhe trazer toda essa memória visual, gustativa e etc., para que você possa identificar aquilo que foi traduzido como maçã. Ótimo, a criança aprendeu a comer a maçã em casa. Agora vamos para o outro lado. Nós integramos as funções neuronais desse cérebro. Nós criamos caminhos neuronais, os neurônios conversaram em suas diversas áreas para traduzir o que é uma maçã. Agora vamos supor que uma criança aprendeu o que é maçã na televisão. Ela viu a maçã, mas não sentiu o gosto, não sentiu a textura, não sentiu o sabor. Ou seja, os neurônios perderam a oportunidade de se integrar. Quando você perguntar para essa criança o que é uma maçã, ela vai dizer, é uma coisinha vermelha que eu vi na televisão. Olha a oportunidade que a gente perdeu de aprendizado. Agora, vamos traduzir isso para outras coisas. A escrita. A criança precisa escrever. A escrita não é só uma atividade motora, ela é também uma atividade de visão, é uma atividade de ativação da memória, de concentração. Então, todas as vezes em que a gente substitui as atividades normais que deveriam ser exercidas em todas as suas áreas por uma tela, a gente está perdendo funções neuronais. Ao longo do tempo, isso vai levar a uma atrofia ou uma dificuldade de se buscar essa informação. Se você perguntar hoje a adolescentes qual é o número do telefone do seu pai, ele vai pegar o smartphone dele e vai procurar. Se você disser para ele assim, vamos para a Praia do Bessa, é capaz de ele botar no GPS porque ele não mentalizou, não guardou o caminho até chegar lá. Qual é o ônibus que chega lá? Ele vai procurar no smartphone, vai se localizar no GPS. Então, quando a gente diz que a tela tem que ser abolida da criança até os 2 anos de forma 100%, depois disso você educadamente pode liberar meia hora para que a criança veja algo produtivo, que pode ser um programa, pode ser uma historinha, como nós fazíamos na infância. Sim. Mas você tem tempo para isso. O resto do tempo é para a criança se divertir, brincar, interagir de forma lúdica. Quando é colocado que não se deve fazer isso até os 13 anos de idade, é porque todo o processo de formação neuronal, de experiências neuronais, que essa criança e o adolescente vai ter, vai se concretizar até aí. E você tem tempo para educar a criança diante daquilo que ela deve acessar. Então, se você quer dar um celular para o seu filho, dê um celular. Aquele que liga e desliga. Para você fazer ligação, ele fazer ligação. Porque os pais hoje dizem assim, mas eu preciso, porque se acontecer alguma coisa, seu filho precisa de um telefone. Ele não precisa de um smartphone que vai dar acesso à internet, a isso e aquilo e aquilo outro. Ele não precisa disso. E você não vai conseguir regular ou observar o que ele está vendo. Porque existe uma coisa chamada invasão de privacidade. Se você deu o telefone para o seu filho, é dele. Ele tem o direito de botar a senha. Mas a responsabilidade é da família. Então não dê. Não dê. Aí você deu um smartphone para o seu filho aos 5 anos de idade e aos 15 anos você quer tirar esse smartphone.
Por quê? Não, porque você precisa estudar, porque você passa o dia no celular, porque você dorme tarde porque está no celular. Só que você viciou seu filho nisso. E hoje em dia, existe já classificados transtornos psiquiátricos relacionados ao uso dos equipamentos eletrônicos, a dependência do equipamento eletrônico. Só para finalizar, durante a pandemia, eu tive a triste oportunidade de receber o telefonema de uma mãe cuja filha, o tempo todo no celular, com um joguinho, e ela resolveu dizer para a filha que ia tirar aquele jogo do celular. E um dia, na sala da casa, ela realmente pegou o celular da filha e tirou o jogo. Na hora que ela tirou o jogo, a filha correu para pular da janela do apartamento. E o irmão foi quem segurou no meio do trajeto. Isso é dependência, como qualquer outro vício. É isso que a gente quer para nossas crianças, né? Desenvolver vício, atrofiar funções cerebrais, perder função cognitiva, motora, criatividade, etc. Uma criança que sabe abrir e fechar o celular, entrar na internet e etc., não é inteligência, é repetição. O macaco faz isso. Ensina o macaquinho, e as experiências do nosso neurocientista, não vou lembrar o nome dele aqui do Rio Grande do Norte, demonstra isso. Quando você faz o macaquinho repetir determinadas atividades, ele é capaz de fazer muita coisa. Então, não julguem que os seus filhos são inteligentes porque eles sabem abrir e fechar o celular. Isso não é inteligência. Inteligência é criatividade, é capacidade de resolução de problema. É uma outra coisa. Eu quero trazer aqui para a pauta aquele filme, o Divertidamente, né, Sim. Paloma? Que eu acho que foi uma forma fez muito sucesso. Sim. Tem feito muito Sim. sucesso, né? E é uma forma, assim, de usar a cultura para que as crianças entendam um pouco, e os adultos também, como é que funciona, né? Todos esses sentimentos, como é que funcionam todos esses sentimentos e tudo mais. Você acha que a arte realmente é uma forma de ajudar todos a se conscientizar Sim. sobre isso? Vou só fazer um adendo em relação à fala do Dr. Constantino, que foi excelente, inclusive. Bem rapidinho, sobre a questão do celular, que impacta também na alimentação. Hoje em dia a gente pega mães colocando seu filho de frente a um celular para dar o alimento. E a criança não sabe nem o que está comendo, nem olha o que está comendo, nem manda comando para o cérebro sobre essa questão de que, tipo, tá chegando comida, você está se alimentando, para estimular essa questão da saciedade. A gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Você sabe uma coisa interessante nisso daí? O adulto vai no cinema, compra um pacote de pipoca, compra um refrigerante, Isso. come isso durante o filme, e quando termina o filme fala assim, vamos jantar onde? Isso. Porque não tem a percepção consciente de que Isso. comeu. Exato. O seu cérebro precisa ter a percepção da ação que foi feita. Exatamente. Então, quando você não tem a percepção de que você comeu, para você aquilo não tem interesse. A criança perde o interesse na comida. Se você tirar aquilo que está chamando a atenção dela, ela não come mais. E aí os pais vão dizer, meu filho só come com o celular. Não, você acostumou a fazer isso. Exato. Desculpa, Paloma, não, mas continuar. é exatamente isso mesmo. A gente tem uma conversa, né, interliga. Por isso que eu digo que é a equipe multi. Sim, Exatamente assim na prática. E a gente vê muitas crianças hoje em dia, doutor Constantino, acho que você deve ter essa percepção também, usando óculos, porque o impacto na visão, porque é o celular aqui, bem em cima do rosto, com vários horários ali, né? A tela, a luminosidade. Então, é vários impactos. Desde tudo que o Dr. Constantino falou aí lindamente. E também nessa questão da alimentação e a visão. Então, a gente realmente precisa ter cuidado com essa questão do celular, que ele, como o Dr. Constantino falou, essa questão de ligar o celular para ligar. E vai estimular ele até a decorar o número dos pais, porque numa emergência não sabe nem decorado. Vai saber o número. Exatamente. E voltando para essa questão do divertidamente, acho sim que tem muitas coisas que a gente consegue inserir, porque a criança é um trabalhar lúdico. Eu tenho que ativar isso na criança, estimular isso com ela, para que ela consiga melhorar e levar uma infância de forma leve. A gente vê vários vídeos, coisas que falam sobre a questão da alimentação, e hoje o Divertidamente veio aí principalmente para a questão da psicologia, para uma abordagem aí para a psicologia de uma forma bem dinâmica e diferente, para a criança entender o que está acontecendo com ela, principalmente a questão da ansiedade aí, porque para a gente falar para uma criança que o que ela está sentindo é ansiedade, como é que eu vou estar abordando isso? Ela vai dizer que está ali ofegante, que está sentindo palpitações, que está tendo um comportamento mais acelerado, mas ela não está entendendo. Então, ela ter
contato visual, entender ali o que está acontecendo dentro dela, é muito importante. Então, acho que é forma positiva, sim. A psicologia teve um ganho aí, as outras disciplinas também, mas a psicologia, principalmente, eu falo com os colegas profissão aí, eu disse, gente, esse filme veio para agregar. Para dizer que a criança vai ter momentos, sim, que vai passar por um momento triste, um momento de alegria, vai sentir medo, mas a gente precisa ter autocontrole. Hoje em dia, a gente quer criar a criança dentro de uma bolha. Aí, dentro dessa bolha, a gente joga coisas ruins, como a questão da alimentação, e a alimentação, o celular, e tá tirando ela da sociedade. A gente precisa deixar, assim, que ela se frustre, porque na nossa vida a gente não vai ter só alegria, né? Como Sim. o filme abordou lá lindamente. Não vai ter só alegria, nós vamos ter tristeza, vamos sentir medo, a gente vai ter a questão da ansiedade, mas a gente tem que ter esse controle. É o controle das emoções, que a gente tá nem permitindo a criança sentir isso. Mas às vezes chorou, os pais já estão ali, já botam um celular, já passou. E deixa ali, nem conversa com ela sobre os sentimentos que ela tem. Bom, falando em hábitos saudáveis para as crianças, deixa eu trazer uma dica aqui para você. Queria falar sobre a corrida da Unimed de João Pessoa, que além dos percursos para adultos de 5 e 10 quilômetros, nós também temos uma categoria para a criançada poder aproveitar, as crianças de 2 até 13 anos de idade, né, para fazer aí um percurso especial de 1 quilômetro, tá? Para a gente poder incentivar a prática da atividade física desde cedo. Então, as crianças precisam estar, claro, acompanhadas de um responsável que deve também estar inscrito em um dos percursos para adultos, 5 ou 10, tá bom? Quilômetros. A largada e a chegada vão ser no Largo da Gameleira, na divisa ali entre as praias de Tambaú e Manaíra. Qualquer pessoa, minha gente, pode participar da corrida, mesmo que não seja cliente da Unimed João Pessoa, tá? A gente quer fazer esse convite para todos os moradores, toda a turma que estiver aqui em João Pessoa e quiser participar no dia 1º de dezembro. Mas preste atenção, você que é cliente, você que é médico cooperado, você que é colaborador da Unimed João Pessoa, tem aí um desconto especial, tá? Então, acesse o portal para você ter também, fazer a sua inscrição e ter acesso ao seu desconto. Além de pagar a taxa, todo mundo, todos os inscritos, tá? Sendo funcionário, colaborador, cooperado ou não, todo mundo precisa doar 2 quilos de alimentos não perecíveis que devem ser entregues na retirada do kit, tá bom? Então, nos dias 29 e 30 de novembro, que vão ser os dias aí da entrega dos kits no Espaço Vida. Os alimentos vão ser doados, né, às comunidades carentes aqui de João Pessoa, tá bom? Então, para você fazer essa inscrição, como é que faz, linda? Acesse unimedjp.com.br/corridas Unimed. No plural mesmo, Corridas Unimed. Porque, quem sabe, aí a gente vai ter vários pela frente, tá bom? Mas essa, dia 1º de dezembro, a gente espera que você possa também participar junto conosco. Já estou inscrita, viu, doutor Constantino? Estaremos juntos lá. Olha aí. Vamos. Paloma. Vamos, meu filho também vai. Olha aí, tá vendo? Vamos embora. Todo mundo faça a sua inscrição e participe aí junto com a gente, tá bom? Bom, agora vamos para o quadro que eu adoro, que é o Mente Ativa, né? Aqui, Paloma, você que é a primeira vez que vem aqui no Videocast, esse é o quadro que a gente conhece um pouquinho mais dos nossos convidados. Hoje vamos conhecer bem mais dos nossos convidados. Já eu explico por quê. A gente já falou aqui, em outras oportunidades, que um dos hobbies do Dr. Constantino é ser DJ. Você sabia disso? Não, sabia. Sabia da corrida. DJ locutor. Ele quase tem no meu lugar aqui, mulher. Se deixar, você não tem talento. Então... É sério, não é porque eu tô na frente dele, não. É ou não é? Eu gosto. Olha aí. Ele gosta. Já mostrou. Sabendo agora. Sabia da corrida. Agora, nos seus momentos de folga, Paloma, você já adiantou aqui pra mim que gosta de curtir a família, né? Isso. E aí, qual é o nome do seu esposo? Renato. E do seu filho? Ian. Olha aqui o registro da família inteira. O que é que vocês gostam de fazer nesses momentos aí juntos? Desde que meu filho nasceu e meu esposo, a gente, assim, se sente muito confortável de proporcionar coisas em família, principalmente para ele, para que deixe memórias aí
registrando, né? Para Sim. que ele lembre, assim, de quando ele lembrar da infância dele, ele lembrar que viveu muito bem junto com os pais dele, que curtiu sem celular, curtiu muito essa questão. A gente vai a gente mora próximo ali ao Almeidão, a gente vai jogar bola. Ele gosta muito de jogar bola, então eu sou uma mãe que joga bola junto com ele também. A gente adora assistir filme. E o culto que é o nosso sagrado, assim, a gente adora ir para a igreja, ele ama estar junto na questão da igreja, de estar na escola bíblica ali também, ele gosta muito. Então, é uma rotina muito voltada para a questão da família, até quando falou em hobby, eu sempre penso na questão da família. Cada um tem suas atividades. Todo mundo faz atividade física? Todos fazem. Meu esposo faz crossfit, ele faz a questão do futebol e eu curto a questão da musculação. Mas ele tem quantos anos? Tem 8. 8 anos. 8 anos. Mas sempre foi muito voltado dessa questão da atividade física. Sim. Tanto eu e meu esposo, a gente sempre gostou muito. Então, ele sempre visualizou em relação a isso. E segue. E final de semana e folga, a gente sempre tá em família curtindo esses momentos. Tanto que ele já sabe. Papai e mamãe tá de folga. Então, vamos curtir aí uma coisa. Isso. Ele já fica ali bem animado. Legal. Bom, como a gente já trouxe o Dr. Constantino outras vezes e conhecemos um pouco mais, né, dos momentos aí, dos hobbies, dos momentos de lazer dele, hoje a gente vai fazer diferente. Nossa proposta hoje foi mostrá-lo, já que a gente está no mês dedicado ao Dia das Crianças, quando criança. Cadê Dr. Constantino quando criança? Olha aí, me conte dessa foto. Essa foto é com a minha avó. Sua avó. Minha avó está no meio, uma prima minha, Lélia, que sempre participava com a gente em casa. O nome da sua avó, como era? Isabel. Isabel, uma das pessoas mais interessantes que eu já conheci na vida. Foi. Louca por Ayrton Senna e Agatha Christie. Eita! Não tinha quem fizesse ela sair da televisão na corrida de Ayrton Senna. Não tinha. E foi uma grande incentivadora para minhas leituras, porque ela instigava a ler. E como ela gostava muito de Agatha Christie, ela ficava provocando para a gente ler também Agatha Christie e outras coisas, né? E eu aí... Cabeludo. Cabelo liso, não é à toa que o apelido era peruca. E era. Todo mundo tinha apelido naquele tempo, né? Então, era muito bom, né? E o meu apelido era peruca. Dá justificado aí por quê, né? Quantos anos o senhor tem aí? Aí eu devia ter uns 8, 9 anos de idade, por Isso aí foi assim. aonde? Eita! Cajazeiras. Lá em Cajazeiras. Em cima do muro, adorava. Sentado lá em cima do muro. muro. Isso é na rua da minha casa, né? No tempo em que não tinha calçamento. Nossa. Ali na frente dessa calçada, sangrava o açude. Então, a água do açude, quando sangrava, passava aí, às vezes entrava lá em casa, bota os móveis em cima da mesa, entendeu? Vamos dormir fora. Então, todas essas aventuras eu tive a oportunidade de passar. Né? Eita, olha aí. Olha a animação da turma. Isso na ABB de Cajazeiras, né? Eu aqui Só na os frente. mais quietos. Os mais quietinhos, Só né? que Aqueles que não faziam nada demais, né? mas Daí nunca saíam a cabeça cortada, um braço machucado, Um dedo do Né? pé, Coisas de o pedaço arrancado. a unha arrancada. Coisas Né? assim. Então você vê que todas as atividades eram sempre em ambientes abertos, né? Esse é o quintal da casa do meu pai, né? Do lado Enorme, esquerdo a gente hein? tem 2 tamarineiros. Sim. Entre os 2 tinha uma gangorra. E lá atrás era um quintal, assim, tipo uma chácara, que tinha Sei. todo tipo de fruta. Então tinha manga, groselha, cajarana, cajá, né? Isso foi em que ano, essa foto? Legal. Isso daí era 70 e pouco, né? Foi início dos anos 70, né? Tá. Jogando bila, bola de Bola gude, de que gude. chama, né? Hoje em dia, jogando bila. É. E trazendo a ideia de que existe sujeira que faz bem. Você vê aí, é pé no chão, não tem ninguém, a não ser as meninas que estão indo para o colégio Nossa Senhora de Lourdes, tá todo mundo descalço, tá todo mundo na areia do quintal de casa, todo mundo brincando. Né? Então, existem sujeirinhas que são boas para a criança. Essa Olha coisa aí. de que a criança pequenininha já tem que ir para um tapetinho de borracha, que não pode ir para a areia, que não pode ir para o chão, e etc, etc, esqueça. Eu gosto disso. E quando o senhor, assim, quando pensa na sua infância, qual a memória que mais é forte, assim? A memória mais forte da minha infância é exatamente o contato com os meus amigos da época, né? Então, a gente tinha uma diversidade muito grande de pessoas, né? A rua que eu morava era uma rua que atraía as crianças, porque na frente era um terreno aberto.
E meus pais sempre foram muito receptivos a gente levar os amigos para casa. Então, tinha dia que tinha 12, 13 lá em casa, crianças, né? E aí a gente jogava futebol, jogava bola de gude, todas as atividades que você imaginar de brincadeira lúdica de criança, inventando brinquedo, carrinho, tudo isso a gente tinha aí. E como era uma diversidade muito grande, então, como eu falei, todo mundo tinha seu apelido, né? E era difícil chamar pelo nome, chamava pelo apelido, e a gente se resolvia, né? E aí a gente aprendia a lidar com frustração, com ansiedade, com medo. Isso. Imagina você ter crianças brincando num pé de tamarindo, passando de um pé para o outro, numa galha bem fininha, onde só passava um de cada vez. Ai, meu Deus. Né? Então, assim, a gente sobreviveu. A verdade é que a gente sobreviveu, né? Minha mãe é que fala isso, né? Vocês sobreviveram, porque o quintal tinha cobra, a gente matava cobra verde, cobra preta, coral, era uma festa. Então, tudo que você imaginar de uma infância boa, eu tive a oportunidade de ter. E meus pais têm uma grande responsabilidade nisso por terem aceito que a gente era criança e tinha que ter vida de criança. Paloma também trouxe a foto dela de criança. Cadê a foto da Paloma? Ai, que fofa! Bem gordinha. Mordi a bochecha. Quantos anos você tem aí? Bochecha. Um ano? Um aninho, né? Um aninho. Eu adorava morder também minhas bochechas. Todo ela mundo, conta. Também, né? Assim... Olha, festinha de aniversário. Meu aniversário, acho que era 3 anos. 3 por aí, Os seus pais? Meus pais, minha mãe e meu pai. Uhum. A gente não morava aqui nessa época, a gente morava em São Paulo. Foi uma infância também muito boa. Isso eu tô Constantino falando assim e lembrando exatamente, né? Exatamente isso que a gente tá perdendo com as crianças de hoje em dia. A gente não tá deixando, não tá proporcionando. Olha o charme. Xirimento, gente. Como assim? A elegância tá vendo? Não é não? Tá vendo aí? Mamãe. Velocipe. Exatamente. Legal. É justamente, adorava andar. E aí, nos triciclos da vida, né? Andar no meio da rua, brincar. Foi muito bom. Foi uma infância muito boa. Que hoje eu tento proporcionar isso para meus filhos. Eu tô falando sobre a questão de bola de gude. Meu filho tem bola de gude. Eu tento ver a questão do peão também. Para que eles vejam, sinta isso, né? Do que a gente viveu, que foi muito bom. Essas arengas no meio da rua, né? Porque a gente eles resolviam, tem que levar nada para Você resolvia, um dia apanhava, um dia batia. Exatamente. Nesse modelo. Era assim que funcionava. Isso, cada um com seus nomes. Mas você sabe que você aprendia a lidar com isso e você, na verdade, os jogos para a criança, na verdade, é uma forma lúdica de se preparar para a vida adulta. Isso. Você vai aprender a lidar com os seus sentimentos na vida adulta desde que você tenha vivenciado e tenha sabido lidar, aprendido a lidar na infância. A infância é a fase principal da vida adulta. Isso. Repare só, é a fase principal da vida adulta. Um adulto resolvido é uma criança com grandes experiências de vida. Hoje é dia de quebrar protocolos. Aí, assim, Gilane disse, não, vamos falar do dia das crianças, sei o que e tal. Eu falei, tá, tudo bem. Então, eu vou trazer minha foto também. Olha ela. Isso é meu aniversário de 1 ano, gente. Da Moranguinho. Moranguinho. Os meus pais. Que mais? Eu mandei outra, vai, solta aí. Por trás dessa cara meiga, tranquila, não era tanto assim. Muito legal. Mas você já tinha as feições mais definidas, né, do que é hoje. Sabe qual era a minha brincadeira preferida? No mínimo, deve ser você misturar com os meninos para jogar futebol. Não, exatamente. Barra bandeira, baleada, adorava. Mas eu brincava muito de apresentar programas. Olha, já naquele tempo. Já demonstrava, já. Susan, Angélica, Eliana. Já dava sinais. Já dava sinais. Dava sinais. Pois é. Já que ia arrasar. Ai, gente. Pois é. Amiga. Quebrando o protocolo aqui. Mas vamos voltar ao nosso tema de hoje. E aí eu queria entrar num tema, minha gente, sobre essa equipe multidisciplinar, só que no âmbito hospitalar, né? Depois dessa volta aí à infância, vamos retornar aqui. Doutor Constantino, o senhor é gestor, né, hospitalar do Hospital Pediátrico Unimed, o HPU. Paloma, inclusive, integra também essa equipe multidisciplinar. Como é que funciona na prática esse trabalho multidisciplinar dentro do hospital?
Olha, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu trabalho com uma das melhores equipes que você pode encontrar para trabalhar. Porque a equipe que tem no Hospital da Unimed é uma equipe extremamente integrada, é uma equipe experiente, é uma equipe que sabe ouvir, é uma equipe que sabe falar na hora certa, do jeito certo, e que sabe partilhar conhecimento. Então, dentro do Hospital da Unimed, hoje, todos os profissionais que vivenciam a equipe multidisciplinar são todos pertencentes a um grupo de elite, vamos chamar assim, né? Dentro do que a gente pode ter na assistência à saúde. E essa equipe tem reuniões diárias para discutir sobre os pacientes. Essa equipe dá assistência global a todos os pacientes que chegam no hospital, pacientes ambulatoriais que são assistidos no ambulatório, que ficam no ambulatório, têm a mesma assistência. Desde psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, todos participam da assistência integral ao paciente. Por que isso é importante? O hospital não é ambiente para criança, nem é para adulto, mas especificamente para criança, ele despersonaliza a criança. Ele é um ambiente agressor para a criança. Então, você tirou a criança do ambiente dela, você tirou a criança da comida dela, da casa dela, dos pratinhos dela, do copinho dela, da cama dela, do quarto dela, dos brinquedos dela. Então, se a gente for pensar em termos de hospitalização, a gente vai ter um paciente ou uma criança que vai estar completamente fora do seu ambiente infantil. Então, é preciso que você tenha uma equipe que saiba entender e lidar com esse momento. Não só da criança, mas dos pais também. Sim. É óbvio que todo pai e mãe que está no hospital não quer ver seu filho ser furado 3, 4, 5 vezes para pegar uma veia, como a gente chama. Né? Então, existe uma relação de defesa por parte dos pais e de necessidade por parte da equipe. Então, eu preciso intervir tecnicamente e eu preciso mostrar a necessidade disso. Paloma precisa entender o que a criança come em casa, quais são as preferências dela e o que ela pode adequar dentro da rotina do hospital para essa criança ter uma alimentação o mais próximo possível daquilo que ela tem em casa. E a entrega desse alimento não é só você fazer o alimento. A entrega do alimento também tem que ser adequada. Então, os nossos funcionários de entrega de alimento, pessoal da Copa e etc., que faz todo esse trânsito do alimento dentro do hospital, são todos preparados para isso. Nosso carrinho é todo adesivado. A roupa do pessoal de limpeza está lá, a equipe para matar bichos, entendeu? Então, você precisa criar esse ambiente lúdico da criança, que obviamente nunca vai ser 100% lúdico, porque o hospital tem seus sofrimentos, né? Não estou falando só sofrimento de perda, né? Quando a gente fala assim, sofrer no hospital, você pensa logo que a pessoa vai morrer, muito pelo contrário, né? O nosso hospital tem um dos menores índices de infecção hospitalar, de mortalidade, de retorno, de reinternação, que a gente chama de pacientes, e isso se deve justamente a essa equipe multiprofissional. Desde o entendimento da necessidade da criança, em todos os seus aspectos, né? É muito comum o pessoal da psicologia trazer para a gente demandas dessas crianças em relação a relacionamento familiar, por exemplo. Né? Então, toda essa visão multiprofissional é extremamente necessária para que você forneça ao paciente, naquele momento de sofrimento, né, e dor, né, o melhor ambiente possível que você possa oferecer. E eu volto a dizer, a minha equipe é uma equipe fora de série. Ô Paloma, vocês lá no hospital têm um projeto de alimentação divertida. Isso. Como é que funciona? A gente entende que a gente está vendo uma era também da questão das crianças com grau de seletividade alimentar, né? Sim, sim. E a criança que não tem isso, quando chega lá, já chega doentinha, então já chega sem querer aceitar direito a comidinha. E as crianças que têm esse quadro de seletividade alimentar pioram quando estão lá, né? Por conta como o doutor Constantino falou, da questão do ambiente, que por mais que a gente tente minimizar, acaba sendo um impacto para eles e para a família. Então, a gente tenta Olha aí a foto. trazer aí, a gente tem uma equipe muito boa, eu trabalho
na parte clínica, eu e Anne, na parte de produção tem Suene e tem Andressa. Então, a gente tenta sempre se alinhar, trazer de uma forma lúdica para que... E é isso que deve ser, inclusive, replicado em casa. Aí a gente já deixa até umas ideias aí para os pais, para que eles consigam também fazer isso em casa. Porque quando eles chegam, eles não vão ver só o alimento, mas vai ser de forma atrativa. É aquela coisa que a gente come primeiro com os olhos, né? Quando a gente vai no restaurante. A gente vai olhar o prato que está mais bem elaborado, do mesmo jeito a criança. Então, eles vão brincar com o alimento. A alimentação não tem que ser engessada, aquele feijão, arroz, como se fosse naquela marmita. Não, tem que ser algo que quebre aquela rotina e que deixe a criança mais aberta para isso, mais susceptível a querer comer. Ela vai olhar e vai se sentir atraída em relação a isso. E os pais, geralmente, também, quando vê, ficam muito felizes, porque vê que a gente está tendo uma atenção diferenciada para com seu filho naquele momento. E a nossa ideia é exatamente isso, minimizar esse impacto e otimizar a alta desse paciente. A gente sabe que a alimentação é 50% do processo de tratamento, né? Junto com a medicação. Então, se ele está se alimentando bem, ele vai ter uma boa resposta ali. Sim. Então, é muito importante que a gente tenha essa atenção aí diferenciada. Inclusive, eu ouso dizer que eu acredito que só nós temos aí esse tratamento VIP, né? Acredito que na Você viu a gentileza? O pratinho vem com um plásticozinho, boa tarde, bom dia, né? E é muito interessante que como você quebra o protocolo da criança, da gente ter, por exemplo, a gente tem um robozinho que muitas vezes ele leva a comida para a criança. Sim, então, quando você abre o Tom, né? Quando você abre a porta do quarto, o robozinho vem com a comida, falando com a criança. Ô, fulano, trouxe sua comidinha e tal. E fica conversando, interagindo com a criança. O que diverte, né? E aproxima a criança muito mais desse ambiente lúdico que a gente quer. O Tom, ele conta história, o Tom, ele canta, sabe? O Tom é assim... É um sucesso. É um sucesso. É o nosso integrante. E é uma arma que a gente tem para quebrar exatamente essa barreira que a criança cria em função do sofrimento. Entendi. Então, o Tonzinho é o nosso carro-chefe lá na hora de... O mascote. O mascote, Não tem como a gente falar da equipe Mútua e não falar dele, né? Ele faz parte da equipe. Gente, queria muito agradecer a participação de vocês. Estamos chegando ao fim deste episódio. Paloma, obrigada, viu? Pela sua participação. Doutor Constantino, mais uma vez juntos. E sempre uma aula lhe ouvir, viu? Que isso, obrigado. Educar sempre. Meu lema é esse de vida, educar sempre. É isso aí. Obrigada a você que nos acompanhou nesse episódio, trazendo muita informação. Aproveita para compartilhar com outras pessoas, tá bom? Encaminha aí esse episódio para outros pais, outras mães também, para que eles possam assistir e ter aí várias dicas e insights para colocar em prática no dia a dia, tá bom? E semana que vem a gente tá de volta. Obrigada por hoje e até semana que vem.